Oi, turma, tudo bem? Olha eu aqui novamente para a gente ter uma super aula de história. E a de hoje, a de agora, é sobre o tempo em nossa vida. Não tem como a gente falar de história e não falar sobre o tempo, sobre o passado, né, sobre o presente. Mas que tempo é esse que a gente vai falar hoje? Já já a gente vai ver. Antes disso, veja o objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as diferenças entre tempo da natureza, tempo cronológico e tempo histórico. Entender o que são mudanças e permanências, analisar uma linha do tempo sobre os marcos da história da humanidade, compreender o que são museus e qual a sua importância. Já que é para falar de tempo, o primeiro tipo de tempo que a gente vai falar é esse aqui, olha, o tempo da natureza. Antigamente, os nossos avós, os nossos bisavós, eles falavam assim: tá chegando o tempo de manga. Sabe por que ele falava isso? Porque ele observava o tempo da natureza, quando começavam as primeiras chuvas, ele já sabia que o inverno estava se aproximando e que logo as mangueiras iam florescer e iam dar frutos. Então, o tempo da natureza é esse tempo em que o homem se baseia pelas transformações do tempo da natureza. Quando nos orientamos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol ou as estações do ano, estamos utilizando o tempo da natureza. O tempo cronológico é o tempo que nós usamos hoje em dia. É o tempo que a gente consegue medir em segundos, em minutos, em horas, em dias, semanas, meses, anos. Esse é o tempo cronológico, é o tempo que a gente consegue medir, tá bom? Olha, para organizar melhor suas atividades, os grupos humanos passaram a dividir o tempo em unidades de medidas, como minutos, horas, tá? Esse tempo a gente chama de tempo cronológico. Já o tempo histórico é o tempo da história. Então, ao longo dos anos, as sociedades se transformam. E cada uma dessas transformações, né, acontecem de uma maneira diferente, em um local e tempo diferente, e os ritmos dessas mudanças são diferentes também de uma sociedade, de um povo para outro. O tempo histórico que a gente vive no Brasil hoje é um, mas o tempo que é vivido em outra civilização pode ser outro, tá? Então, o tempo que se relaciona às mudanças, às transformações da sociedade é chamado de tempo histórico. E dentro desse tempo histórico, nós temos as mudanças e as permanências. Algumas coisas, elas mudam dentro da história, né? Elas deixam de existir ou elas sofrem grandes alterações e outras coisas, elas permanecem iguais. Para te mostrar como isso acontece, agora veja essa imagem. Nós temos aqui uma sala de aula. Observa que essa foto ela está sem cor, porque nessa época as fotos elas eram em preto e branco. Então, a gente tem uma classe exclusiva de meninos sentados em duplas, né? Eles usam uniforme, camisa manga longa, usam gravata. A professora está lá atrás de blazer, né? É uma sala bem diferente da que nós temos hoje. E agora eu te pergunto, você percebeu mudanças e permanências relacionadas ao cotidiano da escola? A sua escola hoje é igual a essa da imagem? E aí? A escola, ela mudou muito, né? Nós não sentamos mais em duplas,
nós não utilizamos mais os uniformes, esse tipo de uniforme. A gente tem uma sala muito mais confortável, climatizada. O nosso quadro não é mais de giz, ele é de pincel, né? Muitas coisas elas mudaram. Agora, o que permanece igual a essa imagem? A figura do aluno e do professor. Isso permanece inalterado, porque sem aluno e sem professor não é escola. A linha do tempo e os marcos da história da humanidade. Você já deve ter observado nos livros de história que às vezes vem alguma imagem com a linha do tempo, né? E aí tem uma linha reta, onde tem vários pontos com as datas de anos e as informações, tá bom? Então, para que serve isso? Serve justamente para a gente organizar os eventos históricos de forma cronológica. Fica melhor para a gente entender como que as mudanças aconteceram ao longo do tempo, né? De gravar essas datas, né? De aprender quais foram os acontecimentos característicos daquela época, daquele século, tá bom? Veja só esse exemplo. Há 200 mil anos, nós temos o desenvolvimento dos primeiros Homo sapiens na África, que somos nós, a espécie humana, tá? Então, de acordo com estudos arqueológicos, lá na África, os primeiros homens, né, os primeiros Homo sapiens começaram a se diferenciar de outros primatas, devido ao tamanho do crânio e devido a começar a andar de forma ereta, de forma reta, né? Então, esse acontecimento histórico aconteceu há 200 mil anos, lá na África. Há 10 mil anos atrás, o que aconteceu na nossa linha do tempo? Aconteceu o início do processo de sedentarização. O que é isso, professor? Na história, a gente tem a pré-história, tá? O que é a pré-história? Nós iniciamos com o homem vivendo de forma nômade. Ele vivia em busca de alimentos de um local para o outro, morava sempre às margens do rio, porque ele podia pescar, vivia da colheita de frutos, da caça de animais, moravam em cavernas. E aí ele começou a observar que se ele comia uma fruta e plantava aquele caroço, ali nascia uma outra planta, uma outra árvore que também ia dar frutos. E daí iniciou-se o processo de criação da agricultura. O homem aprendeu a plantar, tá bom? E também ele aprendeu a domesticar os animais. Por isso ele ficou sedentário. Foi nessa época também que ele desenvolveu as primeiras moradias, depois as primeiras vilas, tá bom? Então, há 10 mil anos aconteceu o início do processo de sedentarização. O homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Na história, a gente chama esse período de paleolítico e período neolítico. Já há 6 mil anos atrás, com o processo de agricultura, né, o homem ele começou a observar que ele precisava se organizar, ele precisava organizar a produção agrícola dele, né? E aí, sabe o que ele criou? A escrita. A escrita, ela foi criada pelo povo sumério, tá? Lá na Mesopotâmia. A Mesopotâmia atualmente é o território do Iraque, tá bom? E lá, quando os homens criaram a escrita, eles escreviam em placas de argila, como essa aqui da imagem. Professor, mas como que você sabe de tudo isso? Como, turma?
através das fontes históricas, né? E qualquer objeto, documento, ele pode se tornar uma fonte histórica, tá bom? As fontes históricas, elas servem para a gente estudar as sociedades em diferentes épocas. Os historiadores analisam e interpretam essas fontes e, através desses estudos, eles conseguem explicar como uma sociedade foi criada, como ela se desenvolveu, porque cada objeto conta uma história. Aqui nesse slide, a gente tem dois exemplos. Uma câmera fotográfica, né? A câmera, ela registra momentos da nossa história. E temos um documento escrito há mais de 200 anos. Eu vou te dar um exemplo de um documento, de uma fonte histórica muito legal que você possui. Você possui um dossiê na sua escola. Você sabia disso? Nesse dossiê tem todas as suas informações desde o dia que você entrou na sua escola até os dias de hoje. Então, se você começou a estudar nessa escola aos 5 anos de idade, desde os 5 anos de idade, esse dossiê vem sendo alimentado de diversas informações suas, que fazem parte da sua história. Então, os dossiês escolares são uma fonte histórica que ajudam a contar a sua história. Nós temos também um espaço muito importante que ajuda a gente a entender e a conhecer a história, que são os museus, tá? Os museus são lugares onde a gente pode encontrar diferentes tipos de informações. Nos museus existem objetos, quadros, pinturas, moedas, ferramentas que contam a história da sociedade, de um povo, em diferentes tempos históricos, tá bom? E os museus, eles contam a história do povo. Existem diversos tipos de museus. Museus de arte, museus de tecnologia, museus de brinquedo, enfim, uma infinidade de museus. Aqui em Imperatriz nós temos um museu. Você sabia disso? Nós temos o museu CPAHT, que é o Centro de Pesquisa em Arqueologia e História Timbira. Ele foi inaugurado em 2015. Seu espaço está dividido em 3 segmentos: arqueologia, etnologia e cultura popular do sertão maranhense. Esse museu fica lá na UEMASul. A UEMASul é a Universidade Estadual daqui do sul do Maranhão, tá? Fica no centro da nossa cidade. Esse museu, ele é aberto à visitação e funciona de 8 horas da manhã ao meio-dia e de 14 às 18 horas. Você pode fazer uma visita nesse museu, tá? Lá nesse museu você vai encontrar diversas informações. Olha só, analisa comigo essa imagem. Aqui a gente tem algumas turmas de alunos visitando os museus. E aí, os professores, os estudantes da universidade apresentam e contam a história e a importância de cada objeto que tem no museu. Olha só, ali naquela imagem a gente tem potes de barro. Antigamente, quando não existia energia elétrica, né, quando não era tão acessível às famílias que moravam principalmente nos interiores das cidades, a água era conservada em potes de barro, tá bom? Então, os seus bisavós, provavelmente, eles tinham esses objetos nas suas residências. A gente tem também diversas ferramentas que o povo indígena Timbira utilizava. Enfim, são muitas coisas e você pode conhecer, tá? Inclusive, a atividade que a gente vai deixar para você hoje é justamente essa, é te propor a conhecer o museu, tá bom? Peça para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, te levar para fazer uma visita ao museu, tá?
Você vai lá, vai conhecer um pouco sobre a história do povo Timbira, sobre a história do nosso estado, da nossa região, tá bom? E você vai gravar um vídeo do seu celular contando como que foi essa experiência, tá? O museu, ele é aberto ao público, mas se o seu pai, se a sua mãe quiser seguir o museu no Instagram, você pode colocar lá no Instagram, @museu_CPAHT e seguir a página, enviar uma mensagem e perguntar que horas que fica melhor para ir, tá bom? Faça essa visita, proponha também a sua professora, ela pode estar se organizando para levar a sua turma e tenho certeza que você vai achar essa atividade muito interessante. Não esquece, grava o vídeo, envia nesse telefone que está aparecendo na tela que a gente quer te ver aqui, na TV do Caetes, tá bom? Por hoje é só e até o nosso próximo encontro. Tchau!